visões de Zacarias. E essa é a primeira visão. E assim diz a palavra. Zacarias capítulo 1, verso 8. E ouvi à noite, e eis que vi um homem que estava a cavalgar sobre um cavalo vermelho. E ele se pôs entre as curtas que estava abaixo. Aleluia, Deus. E atrás dele havia cavalos vermelhos, salpicados e brancos. Então eu disse: ó meu Senhor, o que são estes? E o anjo que falava comigo me disse: eu te mostrarei o que estes são. E o homem que estava entre as curtas respondeu e disse: estes são os que o Senhor enviou para percorrer a terra, para lá e para cá. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as curtas. Aleluia. E disseram: nós já percorrimos a terra para lá e para cá. E eis que toda a terra está tranquila e em descanso. E então o anjo do Senhor respondeu e disse: Senhor dos exércitos, até quando não terás misericórdia de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais estiveste indignados estes 70 anos? E o Senhor respondeu ao anjo que falava comigo, com palavras boas e palavras consoladoras. Então o anjo que falava comigo disse-me: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, eu zelo por Jerusalém e por Sião, com um grande zelo. Estou muito descontente com os pagãos que estão em descanso, porque eu estava um pouco descontente, mas já eles ajudaram a espalhar a aflição. Portanto, assim diz o Senhor: eu voltei a Jerusalém com misericórdia, minha casa será edificada nela, diz o Senhor dos exércitos, e um cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, a minha cidade, através da prosperidade, ainda espalharão, e o Senhor ainda consolará Sião, e ainda escolherá Jerusalém. Somente a Deus. Aqui o profeta Zacarias, ele inicia um incentivo a qual o Senhor estava tentando resgatar o seu povo. Aleluia. E ele inicia com a sua primeira visão. Para entendermos um pouco, devemos retornar um pouco para os livros dos reis, em que, se formos analisar todos os reis que se passaram em Jerusalém, Deus poderoso, o povo, ao longo do tempo, eles começaram a idolatria. Eles começaram a se afastar do Deus vivo. Nos seus corações, eles começaram a colocar as suas forças perante o homem. Os seus reis, eles começaram a se desfazer. Então a aliança que foi feita com o Senhor, no livro de Gênesis, eles estavam deixando para trás. Eles estavam abandonando o Senhor teu Deus. A Bíblia vai nos dizer que Salomão foi um dos homens mais sábios que se encontra na Bíblia, que se ouviu falar em muitos livros. Mas Salomão, na sua velhice, ele permitiu que a idolatria permanecesse no seu meio. Ele construiu até um altar para Astarote. Ele permitiu que as suas mulheres violassem o acordo, o pacto que foi feito com o Senhor teu Deus. Isso nos deixa um alerta que quando
mais sábio que sejamos, as nossas sabedorias elas são em vão. Ela deve estar conectada com o Senhor, conectada com o Espírito Santo. Porque aos olhos do homem, talvez a decisão seja até boa, seja mais aplausível, mas aos olhos de Deus, aquilo vai te carregar para um buraco profundo. Aquilo vai trazer tristeza na tua vida e vai fazer com que o Espírito Santo se afaste de você. São pequenas coisas, pequenos erros que cometemos durante o nosso dia que nos distancia da presença de Deus, que nos afasta da comunhão com o Espírito Santo. Mas o Senhor ensina que não devemos desistir jamais, porque Ele tem um amor imenso pela nossa vida. Ele quer que os seus filhos estejam próximos a Ele, para que Ele possa proteger, para que Ele possa colocar em nossos corações as decisões corretas. E quando estamos desapercebidos, se afastamos com pequenas coisas, perdemos esse contato e tomamos decisões que afetam grandemente a nossa vida espiritual. Aleluia. E então nos encontramos com o coração contrito, os olhos desfalecidos e uma tristeza grande, porque não estamos conseguindo encontrar a conexão com o Espírito Santo. Muitos homens, a qual dedicaram sua vida a servir ao Senhor, tiveram momentos em que se deixaram desligar pelas coisas do mundo, principalmente aqueles que geriam as nações. Os reis, eles se corromperam ao longo dos tempos. A palavra vai nos dizer nos livros de reis e nas crônicas, em que muitas das vezes se começavam, o rei tal iniciou o seu reinado, governou por tanto tempo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Infelizmente, a maioria dos reis se encontra assim, e se desviaram do propósito, porque deixaram a política corromper os seus corações. Então eles se afastavam de Deus, porque aos olhos dele aqueles acordos seriam bons para o seu povo. Permitir tal coisa seria bom para o seu povo, traria mais benefício, mas aquilo os afastava de Deus de tal forma. E cada vez mais as gerações que se passavam, eles começavam a se afastar de Deus. E Deus enviava os seus profetas para alertar, porque o Senhor não queria castigar nenhum dos seus filhos. Ele não queria permitir que tocassem um fio de cabelo seu. Mas o povo continuou com sua desobediência ao longo do tempo, e cada vez mais cometendo coisas horríveis, chegando ao ponto de sacrificar crianças. E não parava por aí. Ainda tinham seus rituais sexuais. E assim eles continuavam cada vez mais ferindo e afastando do acordo que eles tinham feito com o seu Deus vivo. E a palavra vai nos dizer que aquele povo foi se aperfeiçoando em cometer iniquidades, fazendo os seus ídolos, adorando os seus ídolos, adorando a Baal, as Tarotes. A Bíblia vai nos dizer que essas pessoas, elas não estavam cumprindo o tratado em que o Senhor pedia para que o seu povo tratasse bem os estrangeiros.
os órfãos, as viúvas. Resumindo, eles não se importavam com os necessitados. Aquelas pessoas que estavam passando necessidade, para eles tanto faz, porque eles estavam sendo alimentados. E eles estavam se distanciando do Deus vivo cada vez mais. E então a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor permite que as nações começassem a assolar Israel. Deus poderoso. E então o Senhor permite que os assírios se aproximam e começam a atacar as tribos de Israel. A Bíblia vai nos dizer que os assírios conseguem destruir 10 tribos as 10 tribos do norte, inclusive Samaria. E então, não parando por aí, o povo ainda continuava a sua idolatria. E a palavra vai nos dizer que o Senhor permite também que os babilônios eles atacassem as outras duas tribos. E permite também que cercasse Jerusalém. Mas mesmo assim, aquele povo, eles não se arrependiam. Eles não buscavam a presença de Deus. Deus. Achavam que com as suas forças, que clamando aos seus deuses, a qual eles tinham se adaptado, e esquecendo do Deus vivo, iam socorrer a ele. E que as forças das suas mãos seriam capazes de livrar. Porém, o Senhor, ainda com sua infinita misericórdia, ele envia o seu profeta Isaías para que pudesse trazer aquele povo, que pudesse se arrepender e preparar eles para o que viriam, se caso eles não se arrependessem. A destruição que aconteceria em Jerusalém, e que o povo seria levado cativo se não obedecesse às ordens de Deus. Mas aquele povo, eles não se arrependeram. Por um breve momento, o rei até se esboçou em recuar, mas em um breve momento em que ele se sentiu aliviado, ele achou que estava forte, que poderia combater. A palavra de Deus vai nos dizer que os babilônios invadiram Jerusalém 3 vezes. E essa última vez já não teria mais perdão. Iria morrer muita gente, e muita gente seria levada Aleluia, papai. E tudo seria destruído. E assim o foi. Os babilônios destruíram tudo, inclusive o templo, e levou cativo os que restaram. A palavra de Deus vai nos dizer que aquele povo passou 70 anos cativo na Babilônia. Mas a profecia que o Senhor tinha dito, usando o teu servo Isaías, iria se cumprir. Tanto deles ir para Babilônia, para o exílio, tanto para retornar. Então o Senhor, com o seu infinito amor, ele tenta resgatar aquele povo de novo. Ele levanta a nação, ele levanta os persas para poder destruir aquelas nações a quais estavam assolando Israel. A Bíblia vai nos dizer que então o rei Dário, depois de ter conseguido destruir aquelas nações,
ele faz um decreto, a qual permite que os filhos de Deus voltassem para Jerusalém. Isso não foi porque o rei Dário era bom. Aleluia. Isso foi porque o Senhor penetrou o seu coração, visitou os seus sonhos, colocou em sua mente, para que ele fizesse isso pelo povo de Israel. E assim ele o fez. E então ele permitiu que aquele povo retornasse para Jerusalém, retornasse para eles, para Israel. Aleluia. Porém a Bíblia vai nos dizer que se passaram 19 anos em que o decreto do rei Dário tinha sido feito e o povo havia retornado para Israel. Porém, esse povo, eles ainda não tinham se arrependido. Eles ainda não tinham voltado para Deus. Então a palavra de Deus vai nos dizer que Deus levanta 2 profetas para que pudesse penetrar o coração daquele povo, para que tivesse a intimidade, ele sentisse o calor da presença de Deus novamente, porque tinha acontecido maravilhas em sua vida, mas eles não se arrependeram, ele não voltou. A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor levanta o profeta Zacarias e o profeta Ageu. A história nos diz que no intervalo mais ou menos de 2 meses, os dois iniciam-se os seus ministérios. Então eles começam a agir. A Bíblia não nos dá detalhes, mas se eles contribuíram um para com o outro, mas a história nos diz que eles dois trabalharam ao mesmo tempo. O profeta Zacarias, ele é considerado um dos profetas menores. Mas se você for aprofundar o livro de Zacarias, você vai ver que ele, apesar de ser considerado um dos profetas menores, ele também é considerado um profeta messiânico. Ele é um profeta que tem visões. Profeta em qual traz a profundidade da intimidade que o Senhor quer para com os seus. Então ele diz, em Zacarias capítulo 1, verso 2, diz assim: ouça, ó céus, e dê ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado, e eu tenho alimentado, e fiz crescer filhos, e tem se revelado contra mim. Aliás, aleluia, perdão, papai. aqui é em Isaías. Zacarias capítulo 1 diz assim, verso de número 2: o Senhor se irou fortemente contra os vossos pais, portanto diz-lhe assim, diz o Senhor dos exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, não papai. sejais como os vossos pais, aos quais os primeiros profetas clamaram, dizendo assim, diz o Senhor dos exércitos: desviai-vos agora dos vossos caminhos, dos seus maus caminhos e das vossas más obras. Mas eles não ouviram e nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus estatutos, os quais ordenei aos meus servos e os profetas, não alcançaram vossos pais? E eles voltaram e disse: assim como o Senhor dos exércitos pensou em fazer a nós, de acordo com os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele tratou conosco. E então aquele povo, ele começara a ter um pouco de intimidade para com o Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que se levanta várias pessoas com o coração contrito, almejando a ter aquela intimidade para com o Senhor. E então eles começam a construir o altar, começam a construir o templo,
A palavra vai nos dizer que a história vai nos dizer que em meados de 4 a 5 anos eles terminaram essa obra. E o Senhor falava ferozmente aos seus corações. Ele falava àqueles que tinham o desejo de ouvir, não ouvir simplesmente palavras jogadas ao vento, mas sentir aquelas palavras que tocam e queimam o seu coração. Aqueles que estavam dispostos a fazer aquilo que o Senhor mandava. Em Mateus, capítulo 23, 37, Jesus, ele estava irado, porque o povo, eles estavam voltando para algumas práticas passadas. Não da idolatria às imagens, aos cultos, a Baal, Astarotes, esses deuses, não. Eles tinham modernizado algumas formas. Eles estavam esquecendo de fazer aquilo que o Senhor pedia, esquecendo do amor, esquecendo de cumprir os mandamentos a qual o Senhor colocou em seus corações, a qual o pacto foi feito. Eles estavam esquecendo. Aí Jesus, eles estavam revoltados com os escribas, com os fariseus, em que ele começou a falar em Mateus capítulo 23, verso de número 37. Jesus nos diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os seus enviados, quantas vezes quis eu ajuntar-te como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas tu não quiseste. Essa é a declaração em que Jesus fala. Quantas as vezes Deus quer que estejamos firmes na sua presença, para que não soframos as consequências. Quantas vezes Ele quer trazer para debaixo dos seus braços, para que sentimos o calor da tua presença, para que estejamos a intimidade para com o Espírito Santo, e a nossa arrogância, ela nos afasta disso. Quantas as vezes as coisas do mundo tentam desviar desse foco, e nós achamos que estamos no controle, mas na verdade nós estamos, e esquecemos de nos humilhar na presença de Deus, esquecemos de implorar na presença do Senhor. Meus irmãos, há uma decisão simples, ela é capaz de ir cavando aos poucos o seu alicerce. Uma decisão simples, tomada sem o discernimento vindo do Senhor, pode significar a minha e a sua queda. Mas mesmo assim, sabendo, tentando procurar saber, a nossa arrogância nos coloca nessas decisões sempre. Ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor. Porque você, quando tem alguém que você protege, que seja um filho, um irmão, alguém que você ama, mas que está debaixo dos seus cuidados, e que você fala, caminhe por aqui, isso vai te machucar, ou faça isso aqui vai ser ruim para você, não faça. E essa pessoa faz, e continua a repetir o erro, e você não consegue entender o porquê que essa pessoa ainda continua com essa prática, fazendo coisas que não tem sentido, te machuca. Agora você imagina o Senhor, que tudo vê, Ele sabe da minha e da sua vida. Quantas as vezes Ele nos fala e toca em nosso coração, faça assim, e a nossa arrogância acha que deve ser assim. Mas Ele, com a sua infinita misericórdia, lá na frente envia outro e fala, não faça assim, faça assim.
E nós, na nossa hipocrisia, achamos que deve ser assim. Imagina, se a gente, sendo maus, sabemos fazer coisas boas, aqueles que nos amamos, imagine o Senhor, a qual tem um amor grande e imenso para mim e com vocês. Imagine. Essa visão, ela intercala esse início. Ela representa o amor e o cuidado que Jesus, que Deus tem por nós. Ela representa que Deus quer intimidade para conosco. Essa primeira visão, Ele quer nos ajuntar, como Jesus diz, como a galinha junta os seus pintinhos, e nada vai te tocar, porque primeiro vai ter que passar por Ele. É assim que essa primeira visão está nos dizendo, que Ele quer intimidade para conosco, que Ele quer que mesmo que não entendemos, mas que nos esforcemos para que Ele possa trazer a intimidade ao nosso coração, para que estejamos como criança na presença dEle, para que Ele possa nos guiar. Essa é a representação dessa primeira visão. Amém? E aqui eu venho agradecer a Deus pela minha rica oportunidade. Minhas palmas são para adorar.